Boa tarde! Olha, estamos novamente com você, Folha Educativa na TV. TV Santa Cecília. Nós tratamos o quê? De assuntos de educação, pertinentes para a sua cultura, o tempo inteiro preocupado com você. Trazemos aqui pessoas de alto gabarito, de alto nível, em temas incríveis dentro da educação, dentro da cultura, dentro da saúde, dentro do esporte. Então, venha conosco. Hoje estamos com uma pessoa muito especial. Boa tarde, Jean Pavlak. Boa tarde. Eu disse para ela que adorei o nome dela, né? E ela tem muitos atributos, formadas em artes cênicas, né? Fez graduação, pós-graduação em Direito Talmúdico. É difícil da gente falar, mas ela estava me explicando aqui que o direito talmúdico é a origem do direito, na questão de direitos humanos, interessantíssimo, né? A gente pode abordar um pouquinho, mas assim. A Jean, posso chamar de Jean? Pode. A Jean, ela é escritora, dramaturga, jornalista, fez documentários interessantíssimos, né? Poeta, produtora de audiovisual hoje em dia, trabalha com isso, né, Jean? Roteirista. Então, muito obrigada por sua participação no nosso programa, né? E nós vamos começar a falar sobre um documentário que me chamou bastante atenção a hora que eu estava começando a olhar para você, sua atividade, seus trabalhos, né? Buzz of the Peace, em Hiroshima e Nagasaki. Fiquei achei, puxa, que interessante isso, um documentário sobre isso, porque foi feito, né? Quando foi feito? Então, esse é um documentário que eu falo sempre que foi o meu despertar, tanto para o cinema como para o audiovisual, mas também para a questão da cultura de paz. Foi muito forte. Comecei os trabalhos de pesquisa em 1994, isso tem bastante tempo, e esse documentário foi lançado em 1995, nos 50 anos das explosões atômicas de Hiroshima e Nagasaki. E a ideia desse documentário era justamente trazer para o idioma português, porque foi um dos primeiros documentários feitos em idioma português, em língua portuguesa, não em inglês, alemão ou então japonês, e que contasse a história da bomba atômica de uma forma que todas as pessoas pudessem entendê-la. Desde as crianças do ensino fundamental até os universitários. E como que nós poderíamos fazer isso? Como esse texto, porque falar de bomba atômica, falar de holocausto nuclear e falar para a criança, Regina, difícil, né? É difícil. E mesmo assim, a autorização, né, depois que o documentário ficou pronto, que todos gostaram muito, mas e como vamos entrar nas escolas para mostrar esse documentário, né? Alguns diretores, nossa, mas são cenas fortes, né? São cenas da explosão da bomba, dos efeitos da radiação em corpos humanos, e mostrar isso para a criança. Então, pensou isso em 1995. Que já estávamos tendo uma abertura aí dentro da educação. Sim, mas em 1995, quando nós iniciamos, que aí nós começamos levando o documentário para o Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, foram 4 estados foram aproximadamente 40 mil pessoas envolvidas com o projeto. Puxa, que lindo! Esse foi... E aí... E crianças de que faixa etária, já? Então, nós começamos com o ensino fundamental já, né, a partir ali dos 10 anos. Certo. 10 anos, eu acho que assim... Quinta série, sexta série. Sexta série, exatamente. Teve até uma escola no Paraná, em Foz do Iguaçu, que solicitou que o projeto fosse feito com crianças de 3ª e 4ª série, porque eles acharam o projeto relevante e que eles poderiam estar participando não através de redações como os demais, mas que eles poderiam desenhar. E aí surgiu toda uma vertente que foi justamente o caminho nosso com as artes plásticas, e envolveram pintores da região, professores de artes, e começaram a participar. E eles perceberam que vamos falar de uma tragédia nuclear, falar de um acontecimento como Hiroshima e Nagasaki, mas com sensibilidade. E nós identificamos isso. A dor que aquelas pessoas sentem é a mesma dor que as pessoas sentem aqui quando perdem alguém. Vocês fizeram um parâmetro, né, que ficou até mais fácil para criar
passar esse documentário, essa imagem, porque é importante passar consciência desde pequeno, né, Jean? Exatamente. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a educação tem que ser feita desde os primórdios, desde a criança começa a ter consciência do mundo dela, né? Quando eu era pequena, eu assistia programas na televisão, que já tinha televisão na minha época, né? Que falavam sobre limpeza, né? Então eu nunca vou esquecer do Sugismundo. Eu até hoje, quando eu vejo alguém jogar alguma coisa pelo carro, pelo vidro do carro, eu lembro das cenas. Então eu acho que foi muito forte. Eu era muito pequena. Então eu imagino que agora, né, que com toda essa abertura, nós temos que enfatizar muito bem isso, essa consciência dessa tragédia humanitária que aconteceu não pode ser esquecida, né? Ela tem que ser lembrada e tem que começar na primeira infância, né? Tem que começar no começo. Eu não digo nem na primeira infância, logo após a primeira infância, quando a criança começa a ter mesmo a sua consciência. Eu acho que sim, 10, 11 anos é uma grande vertente. Interessante, você juntou artistas. Sim, todos, né? Todos participando da causa. Lindo. E aí as crianças, quando eu falei assim, então, nossa, vocês fizeram desenhos tão lindos, tão maravilhosos, que eu vou mandar esses desenhos para o Japão. Aí entramos em contato com o Museu de Hiroshima, o Museu de Nagasaki, e aí o fantástico disso tudo é que até hoje os desenhos das nossas crianças que foram feitos aqui no Brasil, 1996, 97, que aí o projeto acabou sendo, né, dando continuidade, sendo dessa forma assim resgatado também essa questão, né, de vamos trabalhar o lado das escolas, das comunidades, das famílias e levar isso, fazer esse intercâmbio que foi feito na verdade. Então, artistas enviaram suas telas para lá e as nossas crianças enviaram os desenhos. E as pessoas ficaram, nossa, mas isso lá no Brasil, né, num país distante, do outro lado do mundo, né, e mandaram esses desenhos interpretando o sentimento das crianças do Brasil, como elas pensam, como elas encaram essa explosão da bomba atômica. E aquilo comoveu as pessoas do Japão, né? Que linda, né? Foi muito expressivo. Ato glorioso. Foi. Tem que retomar já isso, de alguma maneira, né? Fica aqui essa vertente para quem quiser retomar esse projeto que é maravilhoso, que até teve uma consequência. Você fez um outro documentário chamado Bola de Fogo no Céu do Japão? Sim, foi uma releitura desse primeiro que nós fizemos aí com o Mackenzie, né? Com um dos professores de cinema do Mackenzie, e foi justamente para que se tornasse novamente esse assunto em pauta, para que fosse debatido, levado, né, às comunidades, às escolas, e sob o aspecto de comparação. Aí nós fizemos o formato da explosão nuclear em Hiroshima e Nagasaki, a explosão no atol de Mururoa, que são os testes dos franceses, né? E a questão Angra, que nós temos esse problema nuclear aqui no Brasil, né? Dessa coisa toda que está preocupando hoje os ambientalistas, Angra 1, Angra 2, e vamos retomar ou não o programa nuclear brasileiro. Então, essa perspectiva, a gente precisa hoje, eu acho que é fundamental, resgatar isso até em Angra dos Reis, partir das cidades litorâneas, porque se houver um acidente hoje, né, nós não queremos que haja. Lógico que não. Mas se houver em Angra dos Reis, vai prejudicar a nossa cidade também. Vai prejudicar certeza, o país. Né? A gente sabe que tudo vem por escala, né? Estamos perto, o mar está aí, né? E é uma preocupação mesmo. Eu acho que a gente tem que dar essa consciência, né? E nossos governantes precisam pensar muito no que eles estão fazendo, no que eles estão propondo, porque o Brasil é um país maravilhoso, né? Mas ele está com grandes sucateamentos e algumas propostas muito dúbias, e nós temos que tomar cuidado com isso. Né? Nada como conscientizar os nossos pequenos, os nossos pensadores do futuro, não é Exatamente. mesmo, né? Exatamente. E aí, já você participou da Bienal do Livro em 2008, né? Da 20ª Bienal do Livro de São Paulo. Como foi a participação de vocês lá? Como que foi? Eu gostei, tem uma fita aqui, ó, da Bienal que ela participou, né?
Esse foi um momento assim glorioso que nós fizemos um experimental que eu chamo de projeto piloto de audiovisual, que foi fantástico, que era vamos mostrar como é uma Bienal do Livro, né? Vamos mostrar o antes, o durante e o depois. O antes foi toda aquela montagem, aquela loucura, os bastidores. Então a gente estava até com uma equipe também de estagiários, alguns alunos, professores do Mackenzie também envolvidos nesse projeto. Foi muito bonito. E a perspectiva, né, o olhar das pessoas assim por trás das câmeras, né, dos nossos que estavam ali participando do documentário voltado para o núcleo de cinema ambiental da minha organização, e sob o ponto de vista da sustentabilidade, porque quando se fala em Bienal, livros, papéis, né, então as pessoas pensam, nossa, mas lá deve ter muito lixo também depois, né? Que legal. E aí vocês fizeram. Interessante, né, ter esse olhar de antes do que acontece do depois. É exatamente isso. Aí você fez um documentário sobre isso. Exato. Sobre essa Bienal. E aí nós fizemos esse caminho, né, ali a perspectiva. Entramos na Bienal, antes da Bienal, alguns dias antes, minutos, e foi naquela tensão nervosa e a abertura grandiosa, as pessoas, os escritores, e aí o depois, né, que foi com a ONG Poeiras, que a gente descobriu para onde iam os resíduos, os papéis, enfim, e era tudo reaproveitado. Então as pessoas estavam ali, uma grande corrente de solidariedade, nada foi jogado no lixo, o rio não foi poluído, não, foi tudo realmente encaminhado para a reciclagem, né? Os papéis, tudo que sobrou ali, as estruturas, os estandes. Então aquilo eu falei, nossa, Bienal, que exemplo para o nosso país. Que legal, né? Interessante sua ideia. Nós estamos aqui com a Jan Pavlak. Eu adorei falar o nome dela e temos muito o que falar e voltamos logo no segundo bloco para continuarmos a falar disso, uma grande conscientizadora de vários aspectos da humanidade. Seus impressos dizem muito sobre sua empresa. Exija uma excelente impressão. Procure o melhor. Procure Arte Gráfica. Seu impresso no lugar certo. Folhetos, cartazes, folders, pastas, livros e revistas com acabamento e cortes especiais. Solicite um representante sem compromisso. Arte Gráfica. Solo Viaggio Disque Pizza, com mais de 80 opções entre pizzas doces e salgadas. Há mais de 20 anos você nos recebe em sua casa. Agora é um prazer abrirmos nossa casa para receber você. Avenida Bernardino de Campos, 659, pertinho da praia. Delivery 0800 12 19 17 ou 3284 5602. Atendendo seu pedido desde 1993. Solo Viaggio. Aqui, todo dia é dia de pizza. Armazém São Judas Tadeu, especializado em comercialização de produtos naturais. O Armazém São Judas Tadeu oferece uma diversidade de produtos naturais da mais alta tecnologia e procedência para apoiar sua maneira de se alimentar e viver melhor. Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 404, Vila Belmiro Santos. Telefone 13 3394 0373. Armazém São Judas Tadeu. Estar pertinho do seu lar e da sua vida é nosso objetivo. Olá, Folha Educativa na TV, agora com promoção para você. Solo Viaggio, primeiro Disque Pizza, no canal 2. Então vejam como fica. Você se inscreve no canal do YouTube, Folha Educativa na TV, curte a nossa página no Face, Folha Educativa na TV Oficial, e lá mesmo você vai ver o resultado. Nós vamos estar oferecendo para você uma pizza por semana. Vamos lá, inscrevam-se! Olá,
voltamos agora com o segundo bloco. Estamos aqui com a Jan Pavlok. É isso? Pavlok. Presidente da organização Neo-Humanitarismo Universalista. Essa organização que aí você já tinha e trabalhou a Bienal, tem duas vertentes, você estava me explicando, né? Quais são, Jan, essas duas vertentes? Núcleo de Cinema Ambiental, que trabalha justamente essa questão dos documentários e também a difusão de alguns documentários voltados ao meio ambiente, né? Que isso é muito importante. A gente leva isso para as escolas, para as universidades e promove um debate, né, sobre a questão. Até nós trabalhamos com a questão da explosão que houve aqui no Brasil do Césio 137, aquele acidente nuclear em Goiânia, né? Nossa. Que repercutiu muito mundo afora. Chernobyl também na Ucrânia, né? Certo. Então, eu sempre colocando essa questão nuclear e dentro da questão nuclear a questão sustentabilidade, desenvolvimento, essa perspectiva de vida, né, para as pessoas, enfim, vamos preservar a vida e por que precisamos preservar a vida no nosso planeta? Perfeito. Esse é um dos lados, né? Temos que continuar falando muito sobre isso, sim. né? Cada vez mais, para as pessoas tomarem consciência do que está acontecendo com o nosso mundo. Sim. Né? Porque só temos esse mundo. Verdade. Por enquanto a gente não consegue chegar em outro. Em Marte, né? Ainda não dá. Ainda não dá. Né? E tem o lado nosso da literatura, que é muito forte, né, que é a difusão do livro e da leitura. Então, nós trabalhamos com projetos que vão desde literatura, leitura para mamães e bebês, que nós fizemos o Clarice Lispector para mamães e bebês. Muito, eu falo assim, não tem como não falar fofo. Tudo que é para bebê é muito bom, né? É muito agradável. E a formação de escritores, a formação dos primeiros leitores, e essa vontade de incentivar a leitura nos nossos jovens com o projeto Nas Ondas da Leitura, né? Vamos ler muito, vamos nos divertir e levando isso também, né? Que eu acho que o professor ele tem essa missão, né? Vamos incentivar os nossos alunos a ler, sim, mas a família também precisa fazer isso. Lógico, né? A base não da é família. Só escola. Exato. A família tem que comprar um gibizinho, alguns livros, né? Começa pintando, depois tem que dar uma leitura boa para a criança, senão um ambiente que não tem livros de fácil acesso, a criança não tem para onde, né? Não tem um jornal, não tem uma revista para folhear, como é que ela vai ser um bom leitor? Verdade. Não é verdade? As crianças são os nossos, nós somos os exemplos das crianças, elas precisam estar nesse ambiente, né? E você fez aqui, olha, eu vou mostrar Esferas Celestes, né? São todos os vídeos da Jan. Conheço o legado de Nicolau Copérnico, é isso? Sim, o astrônomo polonês. Ah, que lindo. E esse foi muito interessante porque foi o nosso núcleo de cinema ambiental que produziu o documentário, na época com um grupo de escoteiros poloneses, até o Orzel Bialik. E nós fizemos o primeiro encontro de astronomia e escotismo dentro do planetário do Ibirapuera e colocando tudo isso em cena, né? O escotismo, a astronomia, Nicolau Copérnico, trazendo assuntos que até então, nossa, mas é interessante estudar isso, esferas celestes, né? Até então eram assuntos assim difíceis, mas aí quando você traz isso, envolve com o escotismo, leva o pessoal para o planetário, torna tudo mais divertido. Nossa, né? E assim, lá na Polônia tem o Museu de Copérnico, né? Eu tive o prazer de estar lá e de ver algumas coisas interessantes e virei criança de novo, imagina, que interessante, maravilhoso esse documentário aqui, ainda não está disponível, mas vou voltar a estar, né? E esse daqui que me chamou bastante atenção, o Passaporte Polonês de Chopin. Sim, esse... Fala um pouco. Esse é meu... eu falo muito... É o xodó? Esse tem um carinho muito grande, porque é a história de Chopin para crianças e jovens. Nós fizemos esse documentário com a participação da EMESP, a participação de grandes pianistas. Então, aquela integração entre juventude, criança, terceira idade, Nelson Freire...
Meu irmão trabalhou na IMESP, então que interessante, né? E esses jovens pianistas falando da sua experiência, o despertar para a música, o despertar para tocar a obra de Chopin, como foi esse primeiro amor pela música, pela obra-prima que é Chopin, né? Porque quando você toca, principalmente quando nós ouvimos toda a trilha sonora, porque quando você faz um documentário de música, você precisa, né, tá pautando o que vai ser colocado agora, depois, mas assim, a obra de Chopin, ela realmente te encanta, né? Ela mexe, toca no fundo da alma. Eu também estudei piano, né? E sei bem o que é isso. E tive o prazer de ir na casa de Chopin, onde ele nasceu, lá na Polônia, em um lugar chamado Żelazowa Wola. Sim. É um lugar mágico, onde no jardim toca-se as músicas de Chopin. Então a sua alma se eleva ao céu sem você perceber, não é isso? E é uma casinha branca linda, né? Linda, cheia de flores coloridas, como tudo lá, né? E acho que tem a cara de Chopin. Todo mundo tem que ter um tempo de ver, de conhecer, de pesquisar. Hoje a gente pode ver na internet, né? A gente não precisa ir até lá. O prazer de estar lá é maravilhoso, mas escutar Chopin em qualquer lugar do mundo é fantástico. Né? Sim, e é interessante que nós colocamos nesse documentário o lado do Chopin imigrante, aquele que saiu da Polônia, que saiu da sua Varsóvia querida, que foi para Paris, né? E tanto que quando ele morreu, ele pediu o quê? Que levasse um pouquinho da terra, né? Da terra da Polônia, terra polonesa, para ser enterrado com ele lá no cemitério de Paris, que né? Coisa, no caixão. Né? Que coisa, apego, né? A terra natal. Mas também a Polônia, eu vou falar, alguma coisa de maravilhoso. Tem um outro aqui, ó, Cartas para Marie Curie, como fala? A gente fala isso? Marie Curie, francês, e polonês Maria Sklodowska. Já adorei esse Maria Sklodowska. Tem a força, né, da mulher polonesa. E aí, vamos conversar sobre ele um pouquinho? Sim, esse foi mais um dos nossos projetos, né? Todos eles, assim, fantásticos. Esse eu tive um carinho também muito especial, porque nós fizemos voltado para as escolas. Foi um concurso, Cartas para Marie, que nós convidamos os alunos, tanto do fundamental como do ensino médio, para escreverem cartas para essa grande cientista. E nessas cartas, nós queríamos que eles nos falassem como era viver como um jovem, nesse início de século XXI, e sob essa perspectiva da ciência, né? Porque Marie foi a primeira mulher que ganhou um prêmio Nobel, né? Em duas áreas, foi fantástica, extraordinária, voltada para a química. E que mulher é essa que poderia inspirá-los no dia a dia? E aí a gente recebeu mais de 2.000 cartas do país inteiro, cartas de arrepiar, né? Cartas lindas, maravilhosas, e o fantástico é que o primeiro lugar foi justamente da cidade de Santos. Olha, que bonita. Sabe, Regina, uma menina que escreveu uma carta que a primeira vez que eu li eu me emocionei, eu chorei, porque eu sou uma manteiga derretida, eu chorei Somos mesmo. Duas. Que linda. Linda, linda, a carta da Larissa, e eu nunca vou esquecer dessa carta, tanto que nós gravamos, aí fizemos o audiobook, e o interessante foi isso, que esses jovens, depois que nós realizamos o projeto, fizemos a premiação, eles sugeriram, não, vamos continuar levando a história de Marie para outras pessoas, vamos levá-la através de um formato novo, e aí surgiu o audiobook, né? Nós gravamos algumas cartas e compartilhamos isso pelo país afora, né? Nossa, que trabalho lindo, maravilhoso. Você também é presidente do Conselho de Cultura de Santos. Sim. É isso, lá você desenvolve um trabalho também de resgate, de documentário. Então, atualmente é mais um trabalho, digamos, administrativo, né? Na presidência. Esse ano nós realizamos alguns seminários relacionados ao Plano Municipal de Cultura de Santos. Interessante, né? Importante também. Importantíssimo, porque são os próximos 10 anos da cidade, né? Que toma muito
fôlego para fazer Sim. uma coisa pertinente que vá ficar e que marque, né? Sim, exatamente. E o importante é que houve nesse processo da construção do Plano Municipal de Cultura a participação de todos. Então foi um processo no qual todos trabalharam, as pessoas construíram isso junto, tanto órgãos públicos como sociedade civil. Então foi realmente uma realização muito importante, não minha, mas do Conselho, né? Eu acho que todos os conselheiros contribuíram para isso. Foi um momento... Uma equipe, né, Sim. de pensadores, de pessoas Sim. que pensam no que se pode propor de cultura. Exatamente. Né? E em conjunto, esse fator foi fundamental. Vamos construir juntos. Né? Ah, que linda. Tem mais um filme, um documentário, A Última Noite de Inês de Castro, é isso? Esse é o meu lado, artes cênicas, arte dramática. Então porque você é dramaturga, né? Então tem... Isso. A Última Noite de Inês de Castro surgiu, é uma monólogo, uma peça de teatro, e que trabalha a questão da violência contra a mulher. Né? Eu adorei esse aqui, eu dei uma lida lá, por isso que eu queria terminar falando sobre ele. Sobre ele. É muito importante, porque eu fiz algumas apresentações do Inês de Castro em São Paulo, em locais que a gente chama que são casas, né, de acolhimento para mulheres vítimas de violência. E aí eu acho que é muito importante você colocar isso sob o ponto de vista humano, dizendo que como as pessoas se identificam com o personagem, quando você incorpora esse personagem e você se coloca diante daquelas pessoas, todas ali eram vítimas de violência, sofreram de violência em algum momento de suas vidas, e você começa a contar a história de Inês de Castro, que foi injustiçada, que sofreu, que morreu, né, que teve todo aquele peso de tragédia, né, em cima dela, e é um espetáculo que, ao mesmo tempo que é um espetáculo, toca o coração das pessoas. Perfeito. E você não consegue sair dali sem, digamos, puxa, ela passou por isso, nossa, eu estou passando por isso, eu acho que eu vou conseguir superar o que eu passei. Que bacana, né? Muito bom. Olha, é eclética já, né? Ficaríamos aqui mais 2 horas conversando. Vamos ficar. E vocês vão ficar aí de novo com esse gostinho de quero mais. Tchau, até a próxima. Armazém São Judas Tadeu, especializado em comercialização de produtos naturais. O Armazém São Judas Tadeu oferece uma diversidade de produtos naturais da mais alta tecnologia e procedência para apoiar sua maneira de se alimentar e viver melhor. Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 404, Vila Belmiro Santos. Telefone 13 3394 0373. Armazém São Judas Tadeu. Estar pertinho do seu lar e da sua vida é nosso objetivo. Olá, Folha Educativa na TV, agora com promoção para você. Solo Viaggio, primeiro Disque Pizza, no canal 2. Então vejam como fica. Você se inscreve no canal do YouTube, Folha Educativa na TV, curte a nossa página no Face, Folha Educativa na TV Oficial, e lá mesmo você vai ver o resultado. Nós vamos estar oferecendo para você uma pizza por semana. Vamos lá, inscrevam-se. Solo Viaggio, pizzaria, aqui tem muitos sabores. Atendimento, qualidade, ambiente familiar. Tudo que você gostar. O sabor da tradição em 2 endereços, no Canal 2 e na Ponta da Praia. Disque 0800 12 19 17. Solo Viaggio, a tradição faz a diferença. Solo Viaggio, pizzaria.